Saiu o episódio 77, parte 1, depois de muito tempo esperando, o Boom publicou finalmente a primeira parte do episódio 77. Pra você que tá um pouco desatualizado, é bem provável que essa parte 1 leve também mais 3 partes. A gente já vem conversando e teorizando há bom tempo que esse pode ser o primeiro episódio com 4 partes diferentes. Mas como a primeira parte acabou de sair, e mesmo não aparecendo personagens principais ou tantos antagonistas assim, ainda é um episódio bastante delicado e específico, porque eu vou explicar pra vocês agora como a Resistência e os Skibidi estão se unindo aos poucos e de maneira não muito formal para finalmente derrotar os Astros, e vou mostrar também porque nesse episódio essa parceria vai ser fundamental para no futuro, obviamente, os Astros serem derrotados e como tudo está se roteirizando para isso acontecer. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder nada, já é uma tradição aqui no canal e eu vou pedir para você com educação, clica muito no botão de gostei aqui embaixo, se aparecer aquela funçãozinha secreta, mágica, que só aparece para alguns usuários chamada hypar demais, hype esse vídeo, porque você me ajuda muito fazendo isso. De tudo isso, bora agora focar nesse vídeo, que é um vídeo de teoria que eu sei que vocês gostam muito, inclusive eu vou pedir a opinião de vocês daqui a pouco, então presta atenção aí até o final. O episódio 77, parte 1, é o terceiro episódio da Season 25, e aparentemente estamos na mesma região, pelo menos a localização é muito parecida com a onde a gente estava no episódio anterior. E pelo que tudo está indicando também nesse episódio, aparentemente o Pov está armando uma arapuca, ou seja, uma armadilha. Não à toa, ele aparece no episódio observando bem o ambiente e está embaixo d'água. Se a gente observar, ele sai debaixo d'água e começa a comunicar junto com o cientista. Provavelmente eles estão se escondendo, seja para armar alguma coisa contra os Astros. Não à toa, ele orienta o cientista a permanecer debaixo d'água. Pode ser uma possível fraqueza dos Astros, principalmente porque como eles voam geralmente em uma velocidade muito rápida, eles podem não perceber o movimento em água. A gente vai observando a cidade bem destruída, provavelmente pode ser os soldados que resistiram àquela destruição em massa dos Astros no último episódio, até porque o cientista também estava nessa mesma localidade e pode ter se escondido. A gente começa a observar que a cadeira foi levada por alguma coisa. Enfim, a gente consegue observar que o pobre cameraman está disposto a entrar e seguir os humanos, que tem uma orientação bem simples. Se a gente parar para observar, ele simplesmente pede para atirar porque não são inimigos e passa a orientação: já vi pessoas como você ajudando outras pessoas, você pode nos levar para um lugar mais seguro. E daí o pobre cameraman faz uma orientação e tem uma resposta de: você não vê, a igreja está pegando fogo, dando a entender que o local foi atacado por Astros, e realmente aconteceu, porque na sequência ele é atacado. A situação fica muito complicada e o pobre praticamente é quase finalizado, mesmo numa situação muito difícil. Mas algo surpreendente acontece. Simplesmente quando ele está passando algumas orientações, a gente começa a observar que tudo em volta está destruído. Simplesmente não há remanescentes algum. E aí a gente começa a observar mais inimigos se aproximando. Uma situação terrível para o pobre cameraman, que provavelmente se encontrará derrotado. Só que se a gente observar com bastante cuidado, quando ele estava prestes mesmo a ser finalizado numa situação muito difícil, aparece alguma coisa surpreendente. Mesmo quase sendo finalizado, ele é salvo por Skibidi, que aparece para ajudá-lo. E mesmo num sinônimo ali de desconfiança, até porque eles são inimigos também nessa guerra de 3 frentes, acontece um diálogo que chama muita atenção de vocês com o que a gente vem teorizando nos últimos dias, principalmente em relação sobre essa parceria entre os Skibidi e a Resistência. A conversa ela é bem curta devido à batalha estar rolando, mas se resume por que o humano está mirando em mim? Ele é estúpido. E na sequência nós salvamos sua vida, e existe um diálogo bem comprometedor: nós estamos aqui para machucar ninguém, e diz: nós pretendemos se tornar amigos, ou é hora de nós nos tornarmos amigos oficialmente. Obviamente tem uma recusa e ele complementa com: não estamos pedindo. E aí obviamente volta toda aquela luta que já estava predeterminada para acontecer, porque os reforços dos Astros finalmente chegaram. Enfim, a luta ela acontece, o DJ Toilet também está retornando para a série, e aqui entra o ponto que esse episódio ganha tanto destaque, porque mesmo com o final da luta a gente consegue ver que o cientista também aparece para ajudar. Existe algo que chama bastante atenção, que eu gostaria de destacar para vocês, tudo certo? Porque quando o nosso Pov é atacado de maneira surpreendente ali, ele acaba caindo numa armadilha também, existe finalmente a possível fim da resistência contra essa parceria, porque eles finalmente topam em fazer a parceria, e é complementado com vamos nessa, porque esse episódio tem esse gancho, é um gancho muito importante, porque
está oficializando a parceria. Quem é inscrito no canal aqui há bastante tempo, quem sempre está teorizando aqui junto comigo no canal, sabe exatamente disso que eu tô falando. Os últimos episódios que o Boom vem fazendo, vem sempre indicando uma parceria oficial entre os Skibidi e a Resistência, e há bastante tempo eu venho avisando e venho alertando vocês. Pessoal, atenção aqui nesse episódio. Ó pessoal, a parceria aparentemente está se tornando oficial. Olha pessoal, eles já estão se ajudando, isso aqui vai se tornar oficial uma hora. E obviamente, muitas pessoas acabaram não agradando muito o gosto das pessoas nesses últimos episódios. Eles sentem obviamente saudades dos Titãs, do G-Man, que são personagens antagonistas, obviamente, são o carro-chefe da série, mas a gente precisa focar muito nesses episódios. São episódios extremamente sérios para o futuro da série, obviamente, porque está acontecendo algo histórico, porque desde a última season, foi a 24, a gente não vê nada parecido. Da season 1 até a season 24, a gente viu os Skibidi e a Resistência brigando de maneira feroz. A gente não via essa maneira que os astros estão inseridos na guerra de uma maneira tão profunda. Era muito Skibidi versus Resistência de fato. E essa season 25, ela vem para provar algo diferente. A abordagem do Boom mudou. Então, pela primeira vez, a gente vê que essa parceria, ao pouco, desde o primeiro episódio que a gente viu da season 25, vem se desenvolvendo uma parceria, tanto entre os Skibidi como a Resistência. E eu gostaria também de deixar algumas coisas bem claras aqui sobre essa parceria e o que a gente pode ver nos próximos episódios. Muito se discute onde está o Titan Cameraman, muito se discute onde está o G-Man, mas calma, a gente precisa primeiro, obviamente para os episódios eles seguirem, aparecerem os Titãs, o G-Man, a gente precisa sempre de um contexto. Como eu gosto de falar para vocês, existem os episódios de impacto, ou seja, que a gente vai ter a luta, a gente vai ter uma briga entre os Titãs, entre os G-Mans e tudo mais, e existe os episódios de contexto. Basicamente os episódios de contexto são tão importantes quanto episódios de impacto, porque eles nos explicam a história, eles nos contam ali o que está acontecendo de fato, como a história vai se desenvolver. Não faria sentido nenhum simplesmente aparecer os Titãs conversando com o G-Man fazendo uma parceria. E vocês veem que no campo de batalha em si existe um consenso, pelo menos por parte dos Skibidi, que obviamente os astros são muito mais fortes. É impossível a gente lutar sozinho contra os astros e obviamente eles vão ganhar a batalha se a gente não se unir. A Resistência, por outro lado, por enquanto ainda trata os Skibidi como inimigos. Obviamente os Skibidi eles não tratam a Resistência obviamente como parceirões, como amigos, e sim como uma parceria temporária. Os Skibidi eles mostram menos, óbvio, intenção de resistir a um possível acordo de não agressão, um acordo de ajuda entre si, e a Resistência ainda é bem relutante, mas nesse episódio fica algo bem claro. Vocês veem que no final depois, a Resistência aos poucos está se convencendo de que o melhor a se fazer é sim se juntar aos Skibidi e obviamente derrotar os astros. E a gente conseguiu presenciar nesse episódio que é possível sim derrotar os astros se ambos os lados estiverem juntos, e obviamente os astros agora estão com um problemão. Enfim, eu falei bastante aqui, é um episódio bem curto e foi uma análise bem longa, até porque eu gostaria de sempre me aprofundar com vocês em relação a esse tema. Agora a pergunta fica pra vocês, na opinião de vocês, como vocês acham que vai se desenvolver os próximos episódios? Comenta aqui embaixo qual é a sua teoria. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu, falou e fui, até mais e tchau. E Deus abençoe vocês, Jesus ama todos nós. Falou!